Você falou da questão da reforma tributária no Congresso Nacional. Vou sair do Executivo e vou dar um pulo lá no Congresso Nacional por conta de uma mudança ali dentro do Congresso com uma pessoa ligada ao Palácio do Planalto, que é o líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, que ficou aí bastante tempo sem partido, depois que deixou o Partido Rede Sustentabilidade, e agora ele fez essa filiação oficial ao Partido dos Trabalhadores, inclusive assinou ali a carta junto com uma bandeira do PT, e a nossa produtora de Congresso Nacional, a grande e brilhante Márcia Lorenzato, ela gravou com o Randolfo Rodrigues sobre esse assunto, essa filiação dele, e outros pontos importantes de repercussão ali dentro do Congresso. Vamos ouvir essas sonoras e debater aqui com eu e você e trazer detalhes aqui para a nossa audiência, Afonso. A primeira é sobre essa fala dele voltar ao Partido dos Trabalhadores. Vamos ver. O PT se tornou a principal ferramenta política para a reconstrução do Brasil e para a reconstrução da sua democracia. Depois de um período muito difícil pelo qual o país passou, com atentados à democracia, como todos nós já temos conhecimento, com destruição das políticas sociais e de nossa economia, o PT e sua principal liderança, o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, se transformaram na principal ferramenta para a quadra histórica da atualidade e para a próxima, que tem como desafio a reconstrução do país, a reconstrução de nossa economia, como está sendo feito, a perspectiva da melhora da vida dos brasileiros, como está sendo feito, com desemprego no menor nível, com inflação sob controle, com o país por 2 anos seguidos com a perspectiva de crescimento e, sobretudo, de consolidação da democracia brasileira. A principal ferramenta no Brasil hoje para isso é o Partido dos Trabalhadores. Então, eu prezo muito a trajetória que tive. Agradeço do fundo do coração as opções partidárias pela qual estive e qual tenho muito carinho, tanto o Partido do Socialismo e Liberdade quanto a Rede de Sustentabilidade. Mas estou muito feliz ao retorno à casa que me formou e me sinto um pouco mais jovem, porque tenho um pouco também de flashback com o início da minha militância política aos 14 anos de idade, no seio do Partido dos Trabalhadores, das pastorais sociais, da pastoral da juventude e daqueles movimentos vivos dos anos 1980. Afonso, essa filiação de Randolfo Rodrigues, que é líder do governo no Congresso Nacional, pode ajudar no fortalecimento dessa articulação, já que o presidente Lula é do PT, ter um aliado, outro aliado, porque o líder do governo no Senado, o senador Jacques Wagner, é do PT, o líder do governo na Câmara dos Deputados, o deputado José Guimarães, é do PT, e agora o líder no Congresso filia-se ao PT. É uma forma de repente, azeitar ainda mais essa articulação com o Congresso, já que eles ficam um pouco mais alinhados, né? Eu não sei se eu concordo 100% com isso não, Yasmin. Então vamos lá. Há uma crítica aí forte de que o governo Lula é muito petista, né? O núcleo duro ali político é muito petista, né? Você trazendo o Randolfo ali para o PT, eu acho que essas queixas aí elas podem aumentar, né? Já que se é de fato um governo de frente ampla, onde estão os outros partidos dentro dessa composição? Eles estão apenas ali nos ministérios ou eles estão também no Congresso Nacional? O que se está fazendo ali para dar esse protagonismo, colocar em evidência esses outros partidos? Eu acho que no momento que Randolfo se filiou ao PT, o Lula, com o aval ali, com a chancela do Lula e da Janja, as imagens mostram ali exatamente isso, né? Ele assinando a ficha de filiação ao lado do Lula e da Janja, sendo muito celebrado. Apesar de já ser próximo deles há um bom tempo, a classe artística aproximou Randolfo e Janja. Então, assim, eu acho que isso não fortalece muito essa frente ampla que o governo quer ter desde o início de 2023, né? Então, se ele tivesse filiado a um outro partido da base, talvez pudesse dar essa amplitude aí no governo dentro do Congresso Nacional. Agora, o Randolfo, quando ele saiu do PT 20 anos atrás, ele tinha seus 30 e poucos anos, ele estava
Ele saiu rompido, quando ele saiu do PSOL, ele saiu rompido, quando ele saiu da rede, ele saiu rompido. Então, assim, ele teve sempre essas brigas aí em final de relacionamento que acabou indo para outra legenda. Tá certo, para quem conhece o Randolph sabe que não é aquele tipo de briga que você nunca mais vai olhar para o seu ex, né? Você sabe que é um negócio que você é o mais conversado, mas foi dessa maneira que Randolph deixou as outras legendas e agora retornou ao PT, Yasmin. Afonso, a reflexão é excelente esse ponto aí que você traz. Uma crítica muito frequente é essa questão de cadê a frente ampla e realmente ter 3 articuladores dentro do Congresso filiados ao Partido dos Trabalhadores mostra exatamente o contrário. Apesar da gente saber que mesmo estando em um partido ali, que seja o PSOL, um Rede, um partido ali ligado a essa frente ampla, tenha ideais parecidos, mas quando você não está dentro do mesmo partido, dá pelo menos essa sensação aí de que a frente ampla está sendo, realmente saiu do papel, né, e está sendo praticada. E aí, Afonso, você fala dessa questão de frente ampla, articulação. Coloco na nossa tela rapidamente a manchete do SBT News. Eliel Menezes vai colocar na nossa tela. Por quê? Porque o Lula diz que nunca teve uma relação tão boa com o Congresso Nacional, mas as derrotas mostram essa contradição. Reportagem do nosso colega Rafael Felitti, que mostra que o presidente diz que conseguiu aprovar todos os projetos prioritários para o país, mas no Congresso o governo encontra dificuldade em 5 temas, pelo menos. E aí o nosso colega Rafael Felitti fala de alguns desses temas, por exemplo, PL das fake news, desoneração da folha de pagamentos, saidinhas, transição de gênero, marco temporal das terras indígenas, são alguns pontos tratados como dificuldade. Afonso, o próprio Randolph Rodrigues, o líder do governo no Congresso, falou sobre isso. Ele assinou embaixo, apesar da gente estar vendo uma sinalização um pouquinho contrária na prática, Randolph assina embaixo do que o presidente Lula diz. Fala, não, o presidente da República realmente tem uma relação excelente, é a melhor relação com o Congresso. Vamos ver o que disse o senador. Eu reafirmo o que o presidente disse. Nós não temos o que nos queixar da relação com o Congresso Nacional. Veja, eu vou apresentar um número. No primeiro semestre do ano passado, das pautas prioritárias do governo, 17 projetos foram aprovados. No primeiro semestre deste ano, foram 19. Ou seja, até o primeiro semestre desse ano, que foi tão criticado a coordenação política, o desempenho de matérias a ser aprovado pelo Congresso Nacional foi melhor que no semestre anterior. Até do ponto de vista da minha seara, porque foi muito debatida a sessão do Congresso Nacional e derrubada de vetos, como o veto da saída temporária de presos, mas aquelas mesmas sessões do Congresso Nacional manteve a LDO conforme o governo tinha encaminhado para este ano, manteve a lei orçamentária conforme o governo tinha encaminhado para este ano. Então, as agendas principais do governo, o Congresso aprovou. Até agora, no final, todas as medidas que o governo pediu ao Congresso Nacional foram aprovadas. Então, nós temos aqui agradecer ao Congresso Nacional, e o presidente está certo em relação a isso, porque muito sucesso do apoio que o povo brasileiro está dando ao governo do presidente Lula, conforme pesquisas, e dos números da economia, repito sempre, desemprego no menor nível em 10 anos, inflação totalmente sob controle dentro do centro da meta, perspectiva de crescimento, embora o mercado sempre tenha dito que é a menor, sempre tem errado. O crescimento do ano passado foi 3 vezes mais do que o mercado apontava, e nós retomamos crescimento econômico, o que não ocorria há 5 anos, e para esse ano será de novo. Então, o sucesso desse conjunto de dados e de números e da aprovação que o povo brasileiro dá ao presidente só se deve também à ação em conjunto com o Congresso Nacional, à compreensão do Congresso Nacional para a aprovação das matérias que forem encaminhadas a ele. E aí, Afonso, o líder do governo está caminhando num cenário que reflete o que o Congresso Nacional realmente tem feito? Mais ou menos, né, Yasmin? Essa reportagem do Rafael Felitti mostra exatamente isso, né? Que tem lugares ali exatamente que o
que o governo não tem obtido vitórias, né? Você citou aí saidinhas, transição de gênero, marco temporal das terras indígenas, PL das fake news, foram os principais temas. E a desoneração da folha de pagamentos também, né? Tem essa questão também que não foi, até o momento, não foi uma vitória do governo. O governo queria acabar com essa desoneração e não conseguiu, né? O Randolph se mostrou mais uma vez que ele está de fato muito alinhado ao Palácio do Planalto ao citar aí e reafirmar tudo que o Lula falou sobre a sua relação com o Congresso Nacional, né? Então, a gente tem que esperar para ver ali o que o governo vai, como é que vai ser esse segundo semestre após o recesso parlamentar, para ver se de fato o governo vai ter essas vitórias ou não. O que a gente sabe assim que na ponta do lápis, quando você faz os cálculos ali mesmo, o governo não tem maioria em nenhuma das duas casas. Então é muita conversa, muito diálogo, muita discussão aí para definir, para tentar articular uma base um pouquinho maior e uma tranquilidade na votação dos projetos de interesse do governo. Já há um reforço aí nessa decisão de que não vão tratar de pautas ideológicas, que a prioridade é ficar na seara econômica mesmo, Yasmin. Vamos fazer. Temos mais 3 momentos aqui de fala para a gente repercutir do senador Randolph Rodrigues, e na seara econômica ele fala sobre a questão da desoneração, que você também comentou. Disse que no segundo semestre, o senador disse que no segundo semestre, apesar do ritmo lento, por conta das eleições municipais, a gente sabe que o ritmo será desacelerado a partir de agosto, mas Randolph diz que a desoneração está entre as prioridades. Vamos ver. Eu acho que é uma tendência de diminuir o ritmo, né? Mas pelo menos no Senado há uma disposição do presidente Rodrigo Pacheco de mantê-lo funcionando. Nós devemos ter 2 ou 3 semanas de sessões presenciais e as demais com sessões remotas, né? Então nós devemos, obviamente, as matérias mais polêmicas não deverão ser aprovadas entre setembro e outubro. Mas pelas informações que eu tenho, tanto da Câmara quanto do Senado, nós vamos ter uma dinâmica de funcionamento. Agora, obviamente, eu creio que deve ficar para um pouco, nós temos que negociar detalhadamente o prazo para a votação da reforma tributária, que eu acredito que é a matéria mais importante para o governo e para o Brasil no segundo semestre, né? E de outros temas. Tem um tema que vai ter calendário e data para ser resolvido, que é o da desoneração, né? Nós, eu acho que conseguimos uma mediação entre todos os poderes, executivo, legislativo e judiciário, com decisão do Supremo, prorrogando o prazo para ter uma iniciativa sobre desoneração, uma resolução legislativa de desoneração até o dia 11 de setembro. Mas isso... Então tá aí, realmente o governo está pensando de qual forma vai fazer, né, Afonso? E a articulação, como você disse, a articulação do final de semana agora vai ser para a questão envolvendo o contingenciamento ali anunciado pelo Haddad. E no recesso parlamentar, quem faz parte da base também vai se articular para tentar ali um caminho para essa desoneração, que é fundamental também quando o assunto é Ministério da Fazenda. Uns 10 anos atrás, tinha um deputado do Centrão que estava ali ele presidia o Conselho de Ética da Câmara. Era o José Carlos Rodrigues. E ele falava direto assim, cada dia a sua agonia. Então essa aí, acho que no governo vai ser exatamente isso, né? Agora a dor de cabeça do final de semana, a agonia do final de semana vai ser essa questão orçamentária. Eles vão aproveitar esse recesso, vão esfriar a cabeça aí, aproveitar quando retornar da folga de julho, quando eles retornarem em agosto, e aí eles vão ter essa discussão toda aí sobre quais são as dores de cabeça relacionadas à desoneração, né? Vamos um passo de cada vez. E enquanto isso, Afonso, a gente, cada dia sua agonia, a gente também, porque a gente cobre política, então a gente fica agoniado ali para também querer saber o que vai acontecer, como vai acontecer e entender para trazer aqui para a nossa programação. Falando em agonia, um outro ponto também que está agoniando ali base e oposição, principalmente a base, é a questão da autonomia do Banco Central, que é assunto dentro do Senado Federal. A Comissão de Constituição e Justiça, mais precisamente do Senado, que está debatendo esse tema sobre a possibilidade de autonomia financeira do Banco Central. O senador Randolph Rodrigues também falou sobre isso. Vamos ver e daqui a pouco a gente repercute. Essa proposta não ficou 100% adequada e azeitada, né? Nós vamos voltar a discutir.
eu creio que vamos tentar ver se resolvemos esse tema entre setembro e outubro, né? O governo não vai tomar posição. A relação a PEC da anistia é uma demanda que é gerada pelos partidos políticos, não é um tema propriamente de governo para que o governo venha emitir uma posição em relação a ele. E sobre o Banco Central, o Banco Central já tem autonomia. Já tem autonomia financeira, já tem autonomia orçamentária, já tem autonomia, como diz o presidente Lula. O presidente Lula compreende, eu concordo com ele, que durante o seu primeiro e segundo governo, o ex-ministro Meirelles tinha inclusive mais autonomia naquele período do que tem o Banco Central hoje. Mas a autonomia do Banco Central é um princípio que os governos do presidente Lula sempre respeitou, né? Então, nós temos que entender mais detalhadamente essa proposta de emenda constitucional, porque a autonomia dita do Banco Central ela já existe, a independência já existe, e parece que a proposta que tenta um pouco deslocar o Banco Central da estrutura das demais instituições de governo. O governo ainda não está convencido da necessidade dessa proposta de emenda constitucional. E não é só o governo que não está convencido. Eu creio que o próprio mercado não está convencido dessa proposta de emenda constitucional. Então, ela muito bem fez o senador Davi Alcolumbre, não deliberá-la agora, suspendê-la de pauta, para nós podermos discuti-la mais pormenorizadamente. Afonso, antes de você comentar, já vou trazer a próxima fala de Randolfo Rodrigues, porque também tem a ver com o segundo semestre, que é a questão envolvendo a reforma tributária. Vamos ver. Reforma tributária, da forma que veio da Câmara, o Senado concorda, a questão do imposto de armas, o cashback, vai haver mudança, senador? O Senado tem uma disposição em fazer mudanças com esse texto da reforma tributária. Eu, particularmente, acho que o tema das armas, como está vindo da Câmara dos Deputados, necessita ser modificado. Não me parece muito lógico, em nosso país, a tributação sobre armas ser a mesma tributação de flores, ser a mesma tributação de brinquedos. Primeiro, porque arma não é um bem de primeira necessidade, sobretudo para os mais pobres. Tá aí, ó, a sinalização de que a reforma tributária não terá vida fácil lá no Senado Federal, porque a sinalização do governo não é de estar completamente de acordo com o que vem da Câmara dos Deputados. Então, o segundo semestre, a agonia já está escolhida, que é a agonia da reforma tributária, pelo menos a princípio, né, Afonso? É exatamente isso. A reforma tributária vai ter muita mudança aí no Senado Federal, pelo que o Randolph sinalizou e pelo que os outros senadores têm dito. A regulamentação da reforma tributária, na verdade, né? Terá muitas mudanças aí. E essa questão das armas é o que chama mais atenção, de fato. Banco Central, o governo conseguiu empurrar com a barriga aí esse tema no final agora do primeiro semestre, e a ideia é que ele seja escanteado. Sabe quando você tem um problema, Yasmin, que você vai postergando para resolver? O governo quer fazer a mesma coisa agora com essa PEC do Banco Central.